Olá pessoal, novamente, voltando aqui para fazermos a correção da segunda parte do TD. Então, continue aí com o seu material, seu caderno, para a gente concluir, tá? Fizemos a primeira parte, agora vamos para a segunda parte, correção do TD de estatística. Essa questão, a questão número 6, diz o seguinte: as notas de matemática do aluno Paulo no segundo bimestre de 2019 foram 6,6, 7,5, 9,5 e 10. É correto afirmar que a nota média, a nota mediana e a nota modal de Paulo nesta ordem foram. Então, estes itens aqui, algum deles vai estar representando nesta ordem a média, a mediana e a moda. Ok? Então, a gente vai calcular cada uma delas. Vamos começar pela média. A média todo mundo já sabe. A média é a soma dividida pela quantidade. Então a gente pega as notas, soma, divide por 5, porque são 5 notas. Então a média vai ser esta soma dá 39 sobre 5 e 39 dividido para 5 é igual a 7,8. Então a média já está estabelecida. A mediana, vocês devem saber, devem lembrar que a mediana é o termo central quando você coloca os dados em ordem crescente. Eles já estão em ordem crescente, eu só fiz repetir em ordem crescente. São 5 valores. Quem é que está no meio? Quem está bem no meio é o 7,5. Portanto, a mediana é 7,5. E a moda, vocês já sabem também, que é aquele valor que mais aparece, que mais se repete. Tá? Então, no nosso caso aqui, nesse conjunto de dados, quem é que mais apareceu? Foi o número 6. Ó. O número 6 apareceu 2 vezes, o 7,5 só uma, o 9,5 só uma e o 10 só uma. Então, quem se destacou? O 6. Portanto, a moda é 6. Então, questão simples. Então, corresponde ao primeiro item, né? Aí a gente marca. Questão 7 também tranquilíssima. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até de 2006. A partir dos dados apresentados, qual a moda? Queremos saber a moda das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo. Simples também. O que é a moda? Vamos lembrar. Moda é aquele valor que mais apareceu. Então, nós queremos a moda das quantidades de gols. Tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, né, eu vou ter a quantidade de gols 4 só aconteceu uma vez, ou seja, o número 4 só aparece uma vez, o número 5 só uma, e aí vai. Então, olhando atentamente, você vai ver que a quantidade de gols 6 é aquela que a mais apareceu. Né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Portanto, a quantidade de gols modal é 6. Né? Porque 6 gols foi o valor que mais apareceu. Né? Se você pegar 7, só apareceu 2 vezes. Se você pegar 8, só apareceu 2 vezes. E por aí vai. 13 só apareceu uma vez. Então, a resposta certa também é o primeiro item, 6 gols. A questão número 8 diz assim: as notas de matemática da aluna Maria no segundo bimestre de 2019 foram 5, 6, 7, 8 e 9, em ordem aí. O desvio médio, a variância e o desvio padrão dessas notas são respectivamente, quer dizer, a primeira aqui tem que ser o desvio médio, o outro tem que ser a variância e o outro tem que ser o desvio padrão, aqui nesta ordem. Vamos então. Primeira coisa que nós vamos calcular é a média. Você diz assim, professor, mas não está pedindo média não. Verdade, não está pedindo média. Mas a gente só vai conseguir calcular o desvio médio, variância e desvio padrão se a gente calcular a média aritmética primeiro. Né? É indispensável que a gente calcule. Então, como é que se calcula a média aritmética? Soma tudo, somei, divide pela quantidade. São 5 valores, dá 35 sobre 5, média 7.
Vamos então para o desvio médio. Aí nós vamos utilizar aquela maneira prática, aquela maneira direta, sem ter que escrever aquela fórmula grande, né? O desvio médio, só repetindo para quem não entendeu ainda, o desvio médio, como é que a gente calcula o desvio médio? Você pega a distância entre cada nota e a média aritmética e vai somando. Qual é a distância entre o 5 e o 7? 2. Entre o 6 e o 7? 1. Qual a distância entre o 7 e o 7? 0. Entre o 8 e o 7? 1. Entre o 9 e o 7? 2. Dividido por 5. Esta soma é igual a 6 sobre 5, então o desvio médio é 1,2. Vamos à variância. A variância é muito parecida com o desvio médio, só que a gente vai pegar cada diferença e elevar ao quadrado. Então, eu pegaria, qual é a distância entre o 5 e o 7? É 2, mas aí a gente eleva ao quadrado. Ou seja, os valores são os mesmos, só que todos elevados ao quadrado, sobre 5. Resolvendo estes quadrados aqui, estas potências, eu tenho estes valores, sobre 5. Somando tudo isso aqui, vai dar 10, que dividido para 5 igual a 2. Então, eu já tenho o desvio médio e a variância. Só me falta o desvio padrão e aí a coisa é mais simples ainda. Porque o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, meu desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada. Quem é a variância? A variância é 2. Então, meu desvio padrão é raiz quadrada de 2. Eu não vou calcular porque veja que minhas respostas já estão aqui com os radicais, então não é necessário. Então, pegando aqui a sequência, o primeiro item vai ser o item certo, né? Eu tenho o desvio médio 1,2, a variância 2 e o desvio padrão raiz de 2. E por fim, uma questãozinha de conceito, né? Não tem cálculo nenhum, é só para a gente ficar atento às definições. Diz o seguinte: são consideradas medidas de dispersão na análise estatística. O que é considerado medida de dispersão? A moda e a variância? Não, porque a variância sim, mas a moda não é dispersão. A moda é medida de tendência central. A moda e a média? Não, ambas são medidas de tendência central ou de posição. A média, a variância e o desvio padrão? Não, porque variância e desvio padrão, sim, mas média não é medida de dispersão. A média, a moda e a mediana? Não, as três são medidas de tendência central. A variância, o desvio médio e o desvio padrão? Sim, né? Estas são medidas de dispersão. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvida, volta o vídeo 1, 2, 3, 4, 5. Fica o dia todo assistindo, mas entendam, né? Entendam mesmo, porque logo estaremos fazendo uma avaliação sobre isto, e não só pela avaliação, é importante que vocês aprendam. Um abraço e bons estudos para vocês, tá bom? Até a próxima.